Oi, meus amores, bem-vindos de volta a esse canal. Hoje eu vou trazer o comentário de uma pessoa e vou responder aqui, porque eu acho que esse assunto pode trazer algum tipo de crescimento para quem ainda nem chegou nesse canal, ou que está chegando pela primeira vez, ou até mesmo para vocês que já estão aqui. Que é um olhar diferente sobre isso, e ele é um olhar que eu, como pessoa, desenvolvi, porque eu nem sempre fui assim, e é um olhar também que a própria espiritualidade me trouxe. Vou compartilhar com vocês a partir do comentário que deixaram lá no Bússola. O vídeo em questão é Fazendo as Pazes Consigo Mesmo, é uma leitura que eu não lembro nem uma palavra dela, então eu não posso dizer exatamente se eu fui grosseira, ou se eu fui muito doce, se eu elogiei, se eu isso, se eu aquilo. O fato é que nas nossas leituras particulares, muitas vezes, a gente precisa entender onde a gente está. Tem um jogo chamado Mapa do Momento. A gente precisa saber onde a gente está para saber para onde a gente vai. É para isso que o bússola serve. Entre outras coisas, para isso que o bússola serve. Se eu não souber onde eu tô, eu não vou saber quanto falta para eu chegar, se eu já passei. Então, se tu tem um objetivo, tu tem que saber onde tu tá. Tu quer crescer, tu quer amadurecer, tu quer ser feliz no amor, tu quer ser mais próspero, tu quer tudo isso ao mesmo tempo, tu quer simplesmente ter uma vida tranquila, porque é a frase mais ilusória que a gente tem, né? Não, eu só quero ter uma vida tranquila. Tá, mas para ter uma vida tranquila, quanta coisa se precisa fazer para ter essa vida tranquila? Se tu vai pensar, tu tem que morar num lugar tranquilo, ter vizinhos tranquilos, pai e mães bem de saúde, família que não te incomoda, filhos que não dão trabalho, pet que não fica doente, chefe que não te apurrinha, e por aí vai. Então é muita coisa ao mesmo tempo para dominar ou controlar, que é um termo que todo mundo na espiritualidade detesta, que tem julgamento sobre isso, para poder dizer que tem uma vida tranquila. De qualquer maneira, para tu chegar nessa tranquilidade, tu precisa saber onde tu tá. Então e para saber onde a gente tá, não é só coisa ruim, não é só ferida, mas elas precisam estar ali, a gente precisa enxergar. Ah, tu é uma pessoa mais firme nos teus pontos de vista, tu é uma pessoa teimosa. Onde é que isso te ajuda? Eu não tô atacando ninguém. Onde é que isso te ajuda? Te ajuda a tu ser firme numa conversa com teu chefe, te ajuda a tu ser firme numa conversa com teu filho, com teu marido, te ajuda a tu ser firme numa postura e as pessoas não virem pra cima de ti como se tu não fosse nada. Então, quem pensa que isso é um julgamento, é alguma coisa, ai, nossa, tá me pondo defeito? Não, não, eu tô te trazendo uma coisa que é para que tu possa usar isso a teu favor. Ah, mas eu tô sendo egoísta. Não, não, tu tá cuidando da tua vida, é isso que tu deve fazer. É isso que a gente tá fazendo, é isso que a gente tá buscando. E quem vai para um jogo achando que não pode ouvir um elogio porque aquilo é uma puxação de saco ou algo parecido, acaba não me procurando muitas vezes porque sempre vai ter aquela coisa assim de, olha, você é uma pessoa que tem luz tal, que é apta para fazer tal coisa, os seus propósitos, as suas grandezas, elas estão ali, a gente precisa reconhecer também. Para quê? Porque ela saiba que ela tem isso com o qual contar. Porque o mundo vai fazer tu pensar o contrário disso o tempo todo. Tu entra no Instagram, de cada 10 posts, 9 são dizendo algo que tu não tem, que tu deveria ter, ou que tu não é e tu deveria ser. Se tu olhar os stories, todo mundo tendo uma vida maravilhosa e perfeita. Ótimo, eu adoro isso. Por outro lado, quem costuma se comparar, começa a olhar para aquilo e dizer: meu Deus, olha fulano viajando de novo, eu nem saí daqui ainda. Ai, olha fulana lá, não sei que resultado na academia, né? Eu ainda tô penando, não sei o quê. Ah, eu não consigo ganhar massa. Ah, não... Fica ali se comparando, acaba sofrendo muito mais. Então, o mundo, principalmente o Instagram, ele vai fazer de tudo. O Instagram porque é muito mercado lá dentro, né, muita gente vendendo muita coisa o tempo todo. Muito perfil comercial, então é o papel do marketing te dizer assim: "Você não tem isso, eu tenho a solução". Eu não tô criticando o papel do marketing, não tô criticando o capitalismo, não tô criticando nada disso nesse vídeo. Eu só tô dizendo que o papel da sociedade é nos mostrar aquilo que não temos e não somos. Então tu vem para um jogo comigo, e a primeira coisa que eu vou te dizer é quem você é hoje. Quem você é depois de tudo que você passou. Aí você é uma pessoa criativa, você é uma pessoa centrada, você é uma pessoa com pensamento mais arborizado, seja lá como for, a gente vai falar sobre isso. Um olhar profundo, um olhar sensível e um olhar libertador. Libertador passa por olhar também as coisas que são ruins e dar uma outra roupagem para elas. Colocar aquilo num canto melhor da tua alma, da tua vida, se tu quiser. Se não quiser aceitar, beleza também, mas pelo menos vai estar ali. Quando tu escutar de novo teu áudio, quando tu olhar de novo tua tiragem, tu vai lembrar: nossa, é verdade, eu sou assim mesmo. Porque em algum momento aquilo vai decantar. Por mais resistências que se tenha.
em algum momento aquilo vai se assentar dentro da pessoa, ela vai fazer bom uso daquilo. Eu, especialmente, já passei da síndrome da boazinha faz anos, tá? Eu tenho na eu não vou falar meus números aqui, porque esse vídeo não é pra dizer quem eu sou. Mas até na minha numerologia fica intrínseco que o meu amor é muito forte. E que isso faz com que algumas pessoas entendam como vulnerabilidade. E que elas achem que podem passar por cima de mim feito um trator. Só que ao mesmo tempo eu também tenho a minha fortaleza, tem outros números que trazem isso. Então eu não vou deixar isso acontecer. E isso, uma coisa não nega a outra. O fato de eu ter a minha personalidade bem estabelecida, de ter um jeito, de ter uma maneira de viver, de ter uma maneira de olhar para o mundo, não significa essa firmeza. Lembra que a gente falou ali que tu pode ter tuas teimosias? Então, pois é, eu também tenho as minhas. Aí, isso não significa que eu não tenha uma enorme capacidade de amar e uma sensibilidade absurda, onde a energia às vezes entra no meu campo, a minha revelia, por mais protegida que eu esteja. Eu não vou ficar aqui falando sobre como eu sou sensível ou coisa parecida, até porque o assunto sensibilidade a gente vai falar em outros vídeos. E eu também não tô aqui para provar que eu, especialmente, sou sensível ou coisa parecida. A gente vai falar sobre todas as maneiras de sentir, sobre, né, literalmente todas as maneiras, como isso afeta a gente, como isso nos engana, quais são as armadilhas que existem nisso, diferenças entre clarividência, clareaudiência, o qual dos dois é melhor, se existe um melhor. A gente vai falar de tudo isso ao longo do tempo. A gente vai falar também de espetáculo, onde há um espetáculo, há alguém atuando, e onde há alguém atuando, a verdade vai embora. E quando eu falo espetáculo, eu não estou falando de uma sala bem bonita, bem enfeitada, ou de uma luz diferente como eu uso aqui. Vocês não sabem o trabalho que me deu fazer essa iluminação. Anos tentando. Né? Espero que gostem. Só que uma coisa é a gente criar uma atmosfera, outra coisa é a gente armar um espetáculo. A gente vai falar disso também. Só que eu não sou, de maneira nenhuma, uma pessoa escrava da bondade. Porque o amor, ele é algo que transcende pelo nosso peito. É algo que a gente sente o tempo todo, ou a maior parte do tempo. É algo que a gente sente. Se tu for olhar, eu amo essa caixa, eu amo esse vaso que eu coloquei embaixo para segurar a caixa, tá? Que é onde eu coloco as pedrinhas em cima. Eu amo esse baralho, fui eu que fiz, fui eu que imprimi. Eu amo esse outro aqui que eu comprei na Amazon, eu amo esse outro aqui também. Eu sou capaz de amar isso, sou capaz de amar as pessoas, sou capaz de me sentir culpada, sou capaz de me sentir mal, sou capaz de sentir coisas que não são minhas. Há muito tempo que eu não tenho um sonho sobre a minha vida, que eu só sonho com gente que eu tô tratando ou que eu tô lidando. Fico lá no inconsciente do outro mais tempo do que eu gostaria. Eu tenho que estar me protegendo o tempo inteiro, eu tenho que estar me cuidando, eu tenho que estar me centrando novamente, e aí eu tenho as minhas ferramentas para fazer isso. Então eu não preciso, eu não vim com essa necessidade de provar para os outros o quanto eu sou amorosa, porque quem lida comigo sabe que eu sou. Quando tu vem para uma consulta, mesmo as pessoas mais aéreas, que com a mente assim mais viajante, mais desaterradas, conseguem ver que há um amor ali. E quem é mais sincero comigo, quem é mais aberto, quem consegue expressar melhor, porque às vezes a pessoa não consegue falar, ela me diz: nossa, quanto amor você coloca naquilo que você faz. Sim, o momento que eu vou entrar no campo do outro, para mim é sagrado. Não há nada mais importante naquele momento do que aquilo. Eu não tô com a minha cabeça num outro lugar. Se eu tiver que fazer xixi, eu faço antes. Se eu tiver sede, eu já tomei água, senão eu vou aguentar até o final. A gente meio que esquece do próprio corpo ou sente coisas que são daquela pessoa, como dor na coluna, às vezes um enjoo, que é da pessoa que a gente está atendendo. Então, eu não tenho essa necessidade de me colocar como uma boazinha. Em alguns momentos da minha vida, eu já fui essa pessoa que, assim, hiper, ultra, mega prestativa, que esquecia de mim, que se deixava esmagar, e eu percebi que se eu continuasse deixando isso acontecer, e aí eu fui ver qual era a minha necessidade, era de ser reconhecida como uma pessoa legal, como uma pessoa boa, como uma pessoa para começar, né, como uma pessoa, um dia a gente vai falar sobre isso também, o porquê da estranheza dessa frase. E eu vi, opa, peraí, copo vazio não preenche os demais, se eu continuar desse jeito, eu não vou continuar, eu não vou conseguir, eu vou adoecer, eu não vou conseguir, e eu adoeci mesmo algumas vezes. Era energia? Não, era o excesso de energia. Ah, era uma magia, um feitiço? Não, não era.
Era um excesso de coisas boas e ruins, um excesso, apenas um excesso. E eu comecei a pensar assim, não, peraí, eu não preciso provar nada. Então era algo que eu já tinha, que eu já estava na minha cabeça desde pequena, nunca foi uma crise pra mim, eu nunca quis ser vista como uma boazinha. Eu queria ser vista como uma capaz, eu queria ser vista como uma vitoriosa, eu queria ser vista como tanta coisa, mas não como uma boazinha. Eu não sei, eu não trago isso de infância. Então, eu não era necessariamente escravo desse sentimento. Contudo, chegou uma época, eu acho que até por herança, de estar lidando com pessoas que esperavam isso de mim, eu acabei fazendo aflorar uma uma maneira de me relacionar com o outro, de maneira que o outro confiasse em mim. Eu acho que era mais isso, era mais uma necessidade de confiança. Para o outro confiar em mim, ele tinha que entender que eu era uma pessoa boa. E hoje em dia, eu aprendi a transmitir confiança de outras formas, que eu não preciso abandonar minha vida para te provar que vale a pena tu me escutar. Então, eu não tenho esse problema. Acho que ficou bem claro. E isso não quer dizer que eu tenha que ser uma pessoa ruim para provar que eu não sou boazinha. Tem nada a ver, tá? Tem nada a ver. Já vamos chegar lá. Aí a pessoa comentou assim: gostei muito do seu canal, suas mensagens espirituais falam sobre realidades, sem fantasiar ou maquiar. E foi aqui que eu acho que alguém pegou o celular dela e seguiu digitando. E aí ela diz assim: sem um pingo de respeito à dor, os contextos do outro. E eu, oi? E engraçado, quando eu li esse comentário, eu não senti uma energia ruim. Eu senti como se aquilo realmente fosse um elogio. E aí ela agradeceu, colocou mãozinha e florzinha. Aí eu coloquei embaixo assim: olha, não sei se eu entendi bem. E eu digitei ali algumas coisas, não enviei. Eu pensei assim: eu vou ter que levar isso lá pro Induit porque vai fazer sentido lá. E a resposta que eu coloquei foi a seguinte: aí eu coloquei assim, complemento, porque eu vou partir do princípio que eu não entendi bem, então eu tô complementando o meu não entendi bem. Não sei se vai ficar bem claro, mas paciência também. Eu disse, eu tenho respeito pela dor do outro, só que eu escolho não ampliar a energia ruim gerada. À medida que tu, isso eu não escrevi, mas vou compartilhar contigo. À medida que tu absorve todinha a dor do outro, como eu com a dor nas costas ou enjoo, ou seja lá o que for, choro, raiva na consulta, a gente não tá liberando o outro de sentir isso. O outro vai continuar sentindo. O máximo que ele pode ter é uma sensação de acolhimento, que já já vai passar e ele vai continuar com o problema dele, vai buscar acolhimento de novo, de novo, de novo. Então o acolhimento ele é muito importante sim, mas até um certo ponto. Quando ele começa a virar uma bengala, há algo errado. E quem quer que a gente se submeta constantemente à dor do outro, o que esse outro é? Sádico. O que a gente é? Masoquista. Será que vale a pena? Não. A gente está gerando uma energia pesada. À medida que eu internalizo a dor do outro, não faço nada com ela e apenas vibro naquela frequência, vão ser dois vibrando baixo. A gente não está ajudando humanidade, mundo, transição, nada disso. A gente só está vibrando baixo porque é bonito. Porque o outro espera que a gente sofra junto. E eu escolho não me afogar. Porque eu acho isso inteligente. E mais do que isso, eu acho isso luz. Ser luz também é não se deixar atravessar o tempo todo por todo sofrimento para provar que é bom. Quando a gente quer provar que a gente é bom de alguma maneira, isso fala mais sobre o nosso ego, sobre uma vontade de aparecer, sobre uma vontade de ser validado, de existir, como eu disse antes, do que necessariamente fazer algo bom. Fazer algo bom é só a cenoura na frente do cavalo. Por favor, não se ofendam com essa analogia. Cavalo é um ser de muita luz. Cavalo realmente é um ser de muita luz. Eu adoraria ser comparada a um cavalo. E me comparo com frequência, também falo na cenoura que vai na minha frente. Então, assim, aí eu complementei. Já absorvi demais e foi um exercício bem grande não me travar na dor do outro para ser aceita ou amada, porque eu não vim com o karma de ser empática, pois eu já sou em excesso. Sim, eu não vou falar dos meus transtornos psíquicos ou coisa parecida aqui, mas a sensibilidade é um deles. É um dos sintomas e é um dos desequilíbrios, por assim dizer, né? Vamos colocar isso dessa maneira. Então, se eu já tenho um traço de hipersensibilidade, eu tenho que saber me cuidar. E eu não vou ganhar nada demonstrando que eu sou hipersensível. Aí é que tá, a questão do espetáculo. Eu não vou ganhar nada fazendo isso. Só posso atrair espíritos mistificadores. Então eu só vou falar sobre sensibilidade quando isso for algo que vai fazer alguém aprender, senão não.
Aí eu complementei, eu escolho não me afogar, me afogando não vou poder ajudar. Se ajudar significa sofrer junto, é maldade. Por vezes o sofrimento do outro é sádico, por vezes o sofrimento do outro esfregado na nossa cara pode ser até uma ação de obsessor para que a gente se afunde junto. Sim, tu tá querendo dar um passo na tua vida, vem 4, 5 que poderiam buscar outras pessoas para ajudá-los, mas eles vêm para ti, não é porque tu é bom, é porque há um conjunto de energia ali tentando travar teu caminho. Tu parou o dia, tu disse assim, vou criar conteúdo para minha loja hoje, né? Vou gravar um monte de story. Ah, eu sou uma mentora, vou passar o meu dia. Aí o que que acontece? Aí fura o pneu da fulana, aí a outra lá chora porque tá numa crise com o namorado. Aí vem uma outra pessoa, te distrai, e quando tu vê, passou teu dia, tu não fez o que tu devia fazer pela tua própria vida. Ah, mas a fulana. Tá, tudo bem, uma das fulanas pode até ser justo. Nenhuma delas é injusto, na real. Mas a ação orquestrada de um espiritual para que tu te afogue, para que tu te afunde, para que tu não vá a lugar nenhum. E com isso não estou dizendo que você não deva ajudar ninguém, mas que você tenha consciência da ajuda que está oferecendo. Ela custa algo para ti? Sim. Ela custa o teu tempo, ela custa a tua energia. Se tu vai te afogar junto, tu tá jogando tua vida fora. Tem pessoas que vêm com sofrimentos bem profundos pra gente, às vezes pro jogo, às vezes para uma conversa. Às vezes para uma conversa alquímica, às vezes para uma interação, né, quem é meu amigo e tudo mais. E por mais triste que seja o assunto, eles não estão obrigando a gente a sentir por eles. Eles estão relatando, tu entende, ok, tá, beleza, o que a gente vai fazer? A gente ri, a gente usa a criatividade e todo mundo sai feliz dali. E todo mundo sai bem. Transcende aquele problema e vai focar nos problemas do futuro. Vai viver outras situações. Todos. Vão todos, né? Então tem maneiras e maneiras da gente lidar com o caos. Às vezes ele nos atravessa. E a gente vai precisar da ajuda de alguém. Às vezes a gente quer ser acolhido. Agora, se a gente quer ser acolhido, 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 para tudo há um limite. O outro é a mesma coisa. Ah, quer que eu acolha, 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 acolha? Opa, peraí. Não tá claro que eu te amo? O que mais eu preciso provar para você? Que projeção é essa que está acontecendo aqui? Tá colocando a mãe em mim? Tá colocando a avó? Tá colocando a tia? Tá colocando o namorado? Sou eu? Fulana? Né? Calma lá. Vamos lidar com esta projeção, com essa transferência, seja lá o movimento que estiver acontecendo, porque daí depende de outros fatores também. Então, peraí, se eu uso isso para me sentir importante, pronto, prato feito. Agora, se eu uso isso para só um pouquinho, tá demais, tá me afundando, e eu me afundando não vou poder fazer nada por ninguém, nem por mim. É essa consciência, entende? Aí eu complementei ainda, me afogar junto não vai contribuir, as saídas vão. Eu acolho, mas não a ponto de considerar a dor tudo o que há, porque a dor não é tudo o que há. Quando a dor é tudo o que há, eu só sou dor, eu só sou sofrimento, eu não quero nada de bom para minha vida, há um adoecimento, há um desequilíbrio, há algo ali que a gente precisa olhar. E aí, claro, aqui já é um assunto que pertence a um outro canal, inclusive, né? Que é mais sobre o nosso inconsciente, sobre os nossos mecanismos de defesa, enfim. Então há algo ali que a gente precisa olhar. Mas tu não tem obrigação de se afogar na dor de ninguém. Eu não tenho obrigação de me afogar se eu quiser ajudar. Se a gente precisa provar que a gente é isso ou aquilo, a gente já está começando errado. Se o outro precisa dessa prova, ele também não está nos vendo por inteiro ou está projetando algo na gente, transferindo algo pra gente. Então não é simples assim, levanta da cama, vai ajudar todo mundo e já era. Tu ajuda, muitas vezes, pelos teus bons pensamentos. Tu ajuda pela tua criatividade, pela tua doçura, pelo teu amor, que tu vibra o tempo inteiro. Tem gente que às vezes arruma a casa com carinho, faz aquilo tão bonito, recebe uma visita final de semana. Ah, tá, ela não ajudou ninguém enquanto ela estava arrumando a casa dela. Ah, mas aquela vibração boa que ela gerou ajudou sim. Ela, como pertencente a todo esse emaranhado, cada suspiro que ela deu sentada no sofá, sentindo o cheirinho de baunilha que ela colocou, quem tem os mais próximos acabam recebendo com mais intensidade aquela energia. Nós que talvez nem
tenhamos algum contato com ela, a gente recebe de uma forma menos intensa, mas a gente recebe também. Gente, por mais gente que saiba viver em harmonia, viver bem, e às vezes a harmonia pode não ser decorar a sala e colocar Black Vanilla, mas pode ser fazer um exercício, pode ser estudar, pode ser entrar num curso novo, cada um sabe de si. Mas aquela energia assim, de nossa, tô gostando disso que eu tô fazendo, de contentamento, de tranquilidade, isso ilumina o mundo também. Não é só a ação direta, vou lá no orfanato, vou lá na casa de repouso. Se pode, vai lá. Se faz parte do teu propósito, nossa, vai lá. Se te dá alegria ver as pessoas melhores, vai lá. Eu sei que a maioria de vocês aqui é assim. Eu sei que eu tô comentando alguma coisa que não pertence a vocês o tempo todo, mas que podem saber. Vocês que estão começando na espiritualidade, vão cobrar isso de vocês. Vão cobrar uma disponibilidade absurda. Vão cobrar de vocês uma perfeição. Vocês vão se sentir mal, achando que vocês são insuficientes, que não são bons o bastante. É tudo uma maneira de meio que controlar a humanidade, porque enquanto a gente se sente fraco, insuficiente, não o bastante, a gente está sendo controlado. Ela comentou um outro comentário, que isso seria até assunto para outro vídeo, mas que eu vou colocar aqui para você, já que estamos falando de controle, tem tudo a ver, que é o seguinte. Eu acho que foi no mesmo vídeo, inclusive. Ela disse: eu amo mais a minha liberdade do que o amor, ponto. Psicanalistas que estão acompanhando sabem do que ela está falando, né? Eu não acredito na existência do amor aqui no planeta inferno. Primeiro que esse planeta não é um inferno. Eu vejo esse planeta em todos os seus emaranhados, eu vejo ele por dentro, eu vejo ele de fora. Nas minhas viagens astrais, eu vejo esse planeta, assim como nós temos os nossos chakras e os nossos corpos, físico, mental, espiritual, enfim, o planeta também tem as suas frequências, as suas auras, por assim dizer. Não é bem aura o nome, mas eu acho que serve pra gente contextualizar aqui. E não, ele não é um inferno. Não, ele não tem o propósito de fazer as pessoas sofrerem. Imagina que na tua casa, tu tem um lugar de descanso, tu tem o banheiro, tu tem o lugar de dormir, tu tem o lugar de reunir teus amigos, tu tem... Então cada um desses cômodos serve para alguma coisa. Serve, mas não quer dizer que tu faça só isso. Tu pode usar o banheiro como um spa. Tu pode encher ele de vela, de flor, de aroma, disso, de aquilo, tu entrar no banheiro assim, nossa, que coisa linda, e tu escuta aquela música, aquela, né? Sentir umas borboletas aqui. Ou tu pode simplesmente entrar lá, tomar teu banho correndo, reclamar que a lixeira tá cheia e não sei o quê, observar ele, achar que ele tá sujo, que aquele banheiro, que tu não merece ter um banheiro daquele jeito e sair dali mal e pensar que aquele ali é só um cômodo da casa onde a energia se esgota e não onde tu te refaz. O que vai transformar aquele banheiro em um ralo, mais de um na real, né, no mínimo 3, apenas um ralo onde a energia se esgota, ou um lugar onde tu te refaz e que tu tem como equilibrar essa energia que se esgota assim, que escoa, que vai embora. Visão do Feng Shui, né? Feng Shui, para quem quer a pronúncia correta. Então, é a gente que vai dar um tom para aquilo ali. Tem a energia que é a principal daquele cômodo, daquele ambiente? Tem. Mas a gente pode ir aos poucos corrigindo ela com o tom que a gente dá. Se a pessoa pensa que esse planeta é um planeta inferno, ninguém vai convencê-la do contrário, é uma crença que ela já traz de sabe lá quando. E eu ainda comentei. Ela diz que não acredita na existência do amor aqui nesse planeta inferno. Bom, se tem 8 bilhões de pessoas, não há uma que possa amar ela, talvez a pessoa não esteja se sentindo merecedora do amor. Porque tanto eu quanto você sabemos que existe amor, sim. Agora, se a gente está naquela visão de alma gêmea, de não sei o quê, da alma mais compatível, eu, pessoalmente, tenho várias almas aqui que seriam compatíveis comigo, mas sim, pode ser que existam outras em outros planos, na mesma quantidade, inclusive, não é nem só uma, são várias, que poderiam ser muito felizes ao meu lado. Ponto. Então, em vez de uma alma gêmea que a gente vai passar a vida inteira se corroendo para achar, e quando encontra um monte de conflito, por que não viver com as almas afins, né? Com as almas que realmente vão fazer a gente crescer em vez de ficar ali aflorando sua ferida. E ainda colocar um tom romântico em cima dessa ferida, porque, mas é que encontro de alma gêmea. Nem se sabe, às vezes nem é, mas tudo bem. Então, assim, eu levo esse assunto alma gêmea com uma certa ressalva, porque a gente pode estar falando de duas coisas. A gente pode estar falando de uma alma que tem uma ressonância muito grande com a tua,
que fecha direitinho com a tua, que a gente pode usar essa nomenclatura de alma gêmea para simbolizar essa relação, esse amor, ou a gente pode se aprisionar e dizer, ó, é só essa e acabou. Então eu olho isso com esse olho equilibrado, tá? Então, realmente, pode ser que a visão dela de eu não me. Como é que ela falou? Sem um pingo de respeito à dor e o contexto dos outros. Talvez eu pense muito diferente. Talvez o fato de não me afogar junto com a dor do outro seja visto como uma maldade, seja visto como uma neutralidade, mas eu sei da minha sensibilidade, então eu não preciso. Mas, por que eu tô trazendo para vocês? Acho que vocês entenderam bem. Quantos insights tu teve? Esse é o objetivo. Claridade, portal de transcendência, portal de abertura, portal de pensamento, refúgio dos teus pensamentos, universo dos teus pensamentos, está tudo aqui. Faz as tuas anotações, atualiza as tuas consciências, te permite isso. Quem está falando é alguém que tem experiência espiritual muito grande, porque eu também não sou uma menininha, então eu tenho tempo cronológico aqui na Terra. Não sou dessa esfera aqui. Eu tenho tempo em outros lugares. Eu tenho vidas aqui também que me fizeram aprender. Eu tive entusiasmo, eu tive interesse, eu fui estudar sobre o mundo que me cercava desde pequena. Porque as minhas leituras sobre astrologia começaram aos 6 anos. 6 anos eu aprendi a ler. 6 anos eu fui para casa da minha tia que tinha revista e eu li as revistas dela. Qual é a criança que tu conhece que com 6 anos vai estar lendo astrologia? Eu sabia que havia algo de diferente. Eu me sentia diferente das pessoas. Então, por isso que naquela época ali da síndrome da boazinha, eu achava que eu tinha que ser um pouco mais parecida com elas. Mas não era isso que ia ajudar. Claramente não era. Claramente não era. Porque o amor, ele transcende. Ele transcende. A tua capacidade de querer ajudar alguém, ela vai além, muitas vezes, do teu ato. Por mais que o ato seja necessário, por mais que a gente tenha que efetivamente fazer pelo mundo, pelo outro, há alguma coisa aqui dentro que não tem a obrigação de ser provada. Porque se existe a obrigação de ser provada, então a gente já está começando errado, porque a gente está falando um ego, numa vontade de aparecer. Numa vontade de ser incluído, como era a minha ferida na época, pode ser. Mas será que não tinha uma vontade ali de ser visto de alguma maneira? Óbvio que tinha. Mas eu ainda sei que não era um caso extremo. Eu conheci pessoas que eram muito mais do que isso, não fazem parte do meu mundo. Não temos nem o telefone um do outro hoje. Mas eu conheço pessoas que levavam a espiritualidade estritamente como um negócio. E eu vi desenrolar na vida delas que ia levar pessoas do meu mundo para aquele mundo, para levar a espiritualidade estritamente como um negócio. E não como algo que dependia da tua sanidade, do teu equilíbrio, da tua energia, mas só como vamos fazer um lugar aqui para retiro, tá? E o que eles vão fazer ali? Qualquer coisa. Bota um incenso aí, faz essa gente meditar e já era. Era assim o plano de negócios. Ia funcionar? Num primeiro momento, não. Num segundo, sim. As pessoas teriam apenas o descanso que elas queriam, só. Então não era um lugar de retiro espiritual, era um lugar de descanso. Mas beleza. Né? Se para ela serviu, tá tudo certo. Mas o objetivo principal era apenas esse. Com uma roupinha de jovem mística. Com uma roupinha de bruxinha interessada no despertar da humanidade. Uhum. Quem vê minimamente além sabe que aquilo não tá certo. E eu não tô falando que vocês não possam ganhar o dinheiro de vocês com espiritualidade. Podem e devem. Onde uma espiritualidade está bem equilibrada, o dinheiro vai fluir se tu não tiver alguma crença muito negativa sobre, ou se tu não tiver um karma muito pesado que tu acha que tu tenha que cumprir sobre. Se tu tiver essas duas coisas, vai ser mais difícil para ti. Mas, em tese, e na maior parte das vezes, quando o espiritual está bem equilibrado, o dinheiro vem, o dinheiro entra, tu consegue manter ele na tua vida, tu consegue fazer as coisas, aquilo não é uma questão tão difícil ou tão ruim, aquilo começa a fluir, tu começa a te sentir abençoado e pode ter tranquilidade para investir energia nas outras pessoas também, em produzir algo relevante para elas e por aí vai. Então, não, eu não estou falando, mas vocês entenderam bem que quando a questão é só um negócio, só um espetáculo, aí a gente tem que pensar. Por outro lado, eles vêm cobrar da gente, né? A nossa bondade. Que estranho. Que estranho. Mas é isso, gente. Espero que tenham tido os insights de vocês, que esse vídeo tenha servido para alguma coisa.
Eu me dei o direito de falar sobre esse comentário, porque ele é um comentário público, ele é um comentário no YouTube, onde qualquer ser humano pode ver. A pessoa não apagou, ou seja, ela quer que todo mundo saiba, então eu posso falar sobre ele, sim. Do mesmo modo que a minha resposta tá lá, e o complemento que serve para vocês desse canal usarem quando quiserem, do jeito que quiserem, está aqui, tá bom? Um beijo.